Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje eu vou te apresentar aí tudo que você precisa saber. Nós vamos conhecer juntos tudo que nós precisamos conhecer sobre a nossa renda fixa, certo? Uma das principais categorias de investimentos do nosso mercado financeiro. Então nós vamos ver as principais características dessa categoria de investimento, alguns pontos que você precisa conhecer sobre a renda fixa e também, para finalizar, nós vamos conhecer os principais investimentos e como que esses investimentos funcionam, os investimentos aí disponíveis de renda fixa para você investir o seu dinheiro. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, a ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também já te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem importante e bem interessante para você. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, então como a gente comentou lá no início do nosso vídeo, hoje nós vamos conhecer tudo que você precisa saber aí sobre a nossa renda fixa, desde algumas das principais características, como que funciona o investimento em renda fixa, o que acontece com o seu dinheiro, como que é investir em ativos de renda fixa, e também vamos conhecer aí os principais investimentos que você encontra dentro dessa categoria. Lembrando aí que no nosso último vídeo da semana passada, nós vimos como que você faz para montar e estruturar uma boa carteira de investimentos, e um dos passos para você ter sucesso nos seus investimentos, ter boas rentabilidades, ter bons retornos com os seus investimentos, é exatamente conhecendo as principais categorias de investimentos que existem no nosso mercado financeiro. E naquele vídeo nós conversamos que existem a renda fixa e a renda variável como as duas principais categorias de investimentos do nosso mercado, que guardam aí todos os investimentos disponíveis. E nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos aí nos aprofundar nessa nossa renda fixa e conhecer tudo que a gente precisa saber para começar a investir bem e com segurança. Então aí, para iniciar essa nossa abordagem, com esse nosso conhecimento sobre a renda fixa, nesse primeiro momento nós vamos conhecer as principais características dessa categoria de investimento e como que funciona, como que é investir em renda fixa. E a primeira, e na minha opinião, a principal característica, o principal ponto para você entender tudo que você precisa sobre a renda fixa é que ela é uma categoria de investimentos que ela possui títulos, possui ativos que são emitidos, que são criados por uma certa instituição financeira, seja ela pública ou privada, e quando você investe em algum desses títulos, em algum desses ativos, você está emprestando o seu dinheiro para essa instituição emissora, e no futuro essa instituição emissora devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa taxa de rentabilidade. Então essa primeira característica da nossa renda fixa, que no caso aí são meio que duas características em uma, é que, como a gente comentou, os investimentos eles são criados, são emitidos por alguma instituição, e um segundo ponto, ainda nessa primeira característica, é que investir em renda fixa, aplicar o seu dinheiro em algum investimento de renda fixa, nada mais é que você emprestar essa quantia, emprestar esse seu dinheiro investido para alguém, no caso alguma instituição emissora, e no futuro receber esse seu dinheiro de volta, acrescido de uma certa taxa de rentabilidade. Então esse aí é um ponto essencial e muito importante, esse ponto, para você entender de fato o funcionamento e entender todos os investimentos de renda fixa, que no caso são todos os investimentos, são criados, são emitidos por alguma instituição financeira. Um segundo ponto, uma segunda característica da renda fixa é que ela é uma categoria de investimentos bem segura para você investir, certo? Então, como a gente comentou, ela é criada por alguma instituição financeira, como um grande banco, alguma instituição financeira do setor crediário ou até pelo nosso próprio governo federal. Então essas instituições, sejam elas públicas ou privadas, emitem esses investimentos. Então investir em títulos de renda fixa, investir em ativos de renda fixa é uma categoria, é uma ação, é um movimento bem seguro para você fazer no mercado financeiro. Então essa segurança é uma das principais características também da renda fixa, certo? Então quando você investe em algum ativo de renda fixa, dificilmente você vai perder o seu dinheiro, dificilmente você vai ter prejuízo nesse investimento. E um terceiro ponto, uma terceira característica da nossa renda fixa é que ela te dá uma certa previsibilidade de ganhos, ou seja, você consegue prever quanto que você vai ter de rendimento com o passar do tempo, com aquele seu dinheiro aplicado em algum investimento de renda fixa. Então aí todos os investimentos que você encontrar, todos os títulos de renda fixa que você encontrar no nosso mercado financeiro, eles possuem uma taxa de rentabilidade, e essa taxa de rentabilidade ela pode ser pré-fixada, ou seja, é uma taxa fixa do início ao fim do investimento, certo? Então você pode encontrar um investimento que tem uma taxa fixa, uma taxa pré-fixada de 10% ao ano, de 12% ao ano até o vencimento desse título, ou pode ser um investimento pós-fixado. E no caso dos investimentos pós-fixados,
eles são investimentos atrelados aí a alguma taxa, como a taxa Selic, ou ao CDI, ou ao IPCA, certo? Então, todos os investimentos que você encontrar dentro da renda fixa, eles vão se enquadrar em algum desses pontos, serão investimentos ou pré-fixados ou pós-fixados, mas que em comum eles conseguem te dar uma certa previsibilidade de ganhos. Então essa é uma terceira característica que você encontra dentro da renda fixa. Então esses aí são os principais pontos, os principais conceitos que você precisa entender e precisa ter em mente para você entender o funcionamento e entender como que funciona o investimento em renda fixa, certo? Só recapitulando até aqui, o primeiro ponto, na minha opinião, o principal para você entender a renda fixa é que os investimentos dessa categoria, eles são criados, são emitidos por alguma instituição financeira, e aí quando você investe nesses investimentos, você está emprestando o seu dinheiro para essa instituição, certo? O segundo ponto, a segunda característica da renda fixa é que ela é uma categoria de investimentos bem segura para você investir o seu dinheiro, que dificilmente vai apresentar algum prejuízo para o seu patrimônio. E um terceiro ponto, como um fechamento de tudo isso, uma terceira característica da renda fixa é que ela te dá uma certa previsão, uma certa previsibilidade de ganhos para o seu patrimônio, para o seu dinheiro investido. Então agora que nós conhecemos aí o principal, o ponto-chave que nós precisamos ter em mente e internalizar para entender essa categoria, para entender a renda fixa, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais ativos, os principais investimentos que você encontra dentro da renda fixa. E o primeiro investimento, o primeiro ativo que você encontra e o mais conhecido da renda fixa é, no caso, o Tesouro Direto, certo? O Tesouro Direto, que no caso aí é um programa de investimentos criado e emitido pelo nosso governo federal. Então, seguindo aquele nosso raciocínio, seguindo aquele nosso conceito de que todos os ativos de renda fixa, eles são criados, são emitidos por alguém, por alguma instituição, seja ela pública ou privada, o Tesouro Direto ele é um investimento, ele é um programa de investimentos, no caso, criado e emitido pelo nosso governo federal. Então, por ser um programa de investimentos, por ser um título, um ativo criado pelo governo, quando você investe o seu dinheiro no Tesouro Direto, ou em algum título do Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o nosso governo e no futuro o nosso governo devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa taxa de rentabilidade. Então, por essas características, o Tesouro Direto é um investimento, ele é tido como o investimento mais seguro de renda fixa, tido também como o investimento mais seguro do nosso mercado financeiro, que dificilmente você vai ter algum prejuízo investido no Tesouro. Então, esse aí é o primeiro e um dos principais títulos de renda fixa, um dos principais títulos do nosso mercado financeiro, o Tesouro Direto, um investimento bem interessante, bem seguro para você aplicar o seu dinheiro. O segundo investimento bem conhecido da nossa renda fixa, nós temos aqui os CDBs, os Certificados de Depósito Bancário, e os CDBs, como o nome sugere, são investimentos, são ativos, são títulos emitidos por grandes bancos. E seguindo aquele conceito, seguindo aquele raciocínio, quando você investe o seu dinheiro, quando você aplica o seu dinheiro em algum CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o banco que emitiu aquele CDB, e no futuro esse banco devolve o seu dinheiro acrescido uma certa taxa de rentabilidade. E aí no nosso mercado financeiro nós temos aí uma gama, uma variedade de CDBs para você escolher, para você aplicar o seu dinheiro, certo? Com diferentes formas de rentabilidade, com diferentes formas de liquidez, com diferentes investimentos mínimos para você começar a aplicar e investir o seu dinheiro, e todos esses pontos vão depender aí da instituição, do banco que vai emitir aquele CDB. Então aí os CDBs, os Certificados de Depósito Bancário, são o segundo investimento aí bem conhecido da nossa renda fixa para você estudar, para você se aprofundar e escolher um para investir e para aplicar o seu dinheiro. E um terceiro investimento, no caso aqui um terceiro grupo de investimentos bem conhecidos da nossa renda fixa, nós temos aqui os CRIs e CRAs. CRIs, os certificados recebíveis do setor imobiliário, e os CRAs, os certificados recebíveis do setor do agronegócio. E esses aí são investimentos bem similares, digamos assim, aos CDBs, porque também são emitidos por grandes bancos ou por grandes instituições financeiras, também possuem diferentes formas de rentabilidade, diferentes formas de liquidez, diferentes investimentos mínimos para você investir e para você aplicar o seu dinheiro. Porém, um diferencial que nós encontramos nos CRIs e CRAs é que são investimentos, esses investimentos são investimentos isentos de imposto de renda para você investir e para você aplicar o seu dinheiro. Então aí os CRIs e CRAs são o terceiro grupo de investimentos aí bem conhecidos, bem populares da nossa renda fixa, investimentos bem seguros para você investir e com um diferencial que são investimentos isentos de imposto de renda para você aplicar o seu dinheiro. E um quarto grupo de investimentos bem conhecidos da nossa renda fixa são as LCIs e LCAs, as letras de crédito do setor imobiliário e as letras de crédito do setor do agronegócio. E como você reparou, até pela nomenclatura, são investimentos bem similares, as LCIs e LCAs são investimentos bem similares aos anteriores, as CRIs e CRAs, e de fato são, certo? Também são investimentos que são aí emitidos, criados por instituições financeiras, também são investimentos que têm diferentes formas de rentabilidade, diferentes formas de liquidez e diferentes valores mínimos para você investir, para você aplicar o seu dinheiro. E aí as LCIs e LCAs, assim como os CRIs e CRAs, também são investimentos isentos de imposto de renda
para você aplicar o seu dinheiro. E um quinto e último investimento bem conhecido da nossa renda fixa, nós temos aqui no caso as debêntures, certo? As debêntures, que são títulos, são investimentos criados e emitidos por empresas privadas. Então, grandes empresas aí do nosso país, como a Petrobras, uma Vale, uma Magazine Luiza, empresas desse tipo, elas podem emitir títulos de dívida, podem emitir títulos de renda fixa, e a esses títulos nós chamamos aí de debêntures, e você pode investir e pode aplicar o seu dinheiro nesses títulos de renda fixa. E aí no nosso mercado financeiro, assim como em todos os outros investimentos que nós abordamos nesse nosso vídeo, você pode encontrar diferentes tipos de debêntures com diferentes formas de liquidez, diferentes formas de rentabilidade, diferentes investimentos mínimos para você aplicar o seu dinheiro. Então esses aí são os principais investimentos que você encontra na nossa renda fixa, certo? Só relembrando aqui, nós temos o Tesouro Direto, os ICDBs, as CRIs e CRAs, as LCIs e LCAs e as debêntures como os principais títulos, os principais investimentos que você pode encontrar, que você pode investir da nossa renda fixa. E aí, para você ter acesso a esses investimentos, basta você ter acesso aí a uma corretora de investimentos, a uma corretora de valores, como uma Clear, uma Rico, uma XP, uma Nuinvest. Então, todas essas corretoras elas vão te oferecer uma gama de investimentos, de variados investimentos da nossa renda fixa, para você escolher, para você analisar, estudar e possivelmente investir o seu dinheiro. Então não é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, um guia aí bem completo, bem objetivo, bem simples, para você entender tudo que você precisa saber e conhecer os principais investimentos que você precisa conhecer da nossa renda fixa, certo? Uma categoria de investimentos aí que nós dizemos que é uma categoria de investimentos que serve como uma porta de entrada no mercado financeiro, no mundo dos investimentos. Você é uma categoria de investimentos simples para você entender, segura para você investir. Então, se você quer começar a investir o seu dinheiro com segurança, com boa rentabilidade, com simplicidade, a renda fixa é a porta de entrada para o mercado financeiro para você aplicar o seu dinheiro e investir o seu dinheiro. Então, no mais, é isso. Espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos, tudo que nós conversamos nesse nosso encontro de hoje, nesse nosso vídeo de hoje, certo? Então, no mais, eu te peço novamente para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, a ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui, e eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!